Saibas que ficarás terminantemente proibida de ausentar-se deste castelo real, me compreendes? Lina imediato estarreces com aquelas palavras de rei Rômulo, e diz esbravecida: Majestoso senhor, então vós estáis com a pretensão de manter-me sob cárceres deste vosso luxuoso habitar? O rei Rômulo olha fixo para Lina e diz com voz firme: Alteza, saibas que em termos tu ficarás sobre cárceres, pois vós certamente poderás passear por todo o nosso habitar com tranquilidade, o quanto desejares. Portanto, vós somente estarás proibida de retirar-se deste para o lado externo, e a partir desse instante estarás sempre acompanhada de uma boa mucama. Me compreendes? A meiga princesa Lina sente-se repleta de revolta, mas ela era sabedora das condutas reais. Afinal, todos os majestosos reis obtinham total autoridade para mandar nos filhos da corte. Portanto, ela decide acatar as decisões de seu soberano e diz calmamente: Como queiras, meu majestoso senhor. Agora pode gentilmente conceder-me vossa licença, pois desejo recolher-me nesse exato instante para o meu aposento. Saibas que sinto-me exaustada com todo esse acontecimento. O rei Rômulo, em imediato, olha para uma serviçal e diz: Serva Clarice, saibas que tu ficarás responsável por Vossa Alteza Francesa, senhorita Lina Onda Alcântara. Portanto, queiras conduzi-la até vosso aposento nesse exato instante. Rodrigo olha para Lina e diz com voz meiga: Por gentileza, meu majestoso pai, queiras aguardar-me somente mais alguns instantes, afinal, eu tenho uma importante notificação a fazer-lhe. O rei Rômulo imediato diz, estarrecido: Pois então, meu amado filho, queiras passar-me o que de tão importante vós tens a notificar-me. Rodrigo carinhosamente segura na mão de Lina e diz com voz suave: Meu majestoso pai, saibas que Vossa Alteza, a senhorita Lina, em breve será minha esposa, mas saibas que isto somente será possível se eu bravamente conseguir vencer outro cavaleiro em uma disputa de esgrima, e desta maneira eu serei merecedor do seu real amor. O rei Rômulo arregala os olhos surpreendido e diz: Alteza, senhor Rodrigo, o que acabaste de dizer-me? Rodrigo, muitíssimo feliz, diz com voz suave: Sim, meu majestoso pai, saibas que esta Alteza Francesa irá conceder-me o vosso precioso amor, se porventura eu conseguir vencer um sujeito insignificante que juras amor a esta nobre dama. Saibas que será uma brava disputa de esgrima, presenciada por todos os filhos da corte. O rei Rômulo olha fixo para Lina e diz com curiosidade: Alteza, senhorita Lina, porventura tens proceder esta notificação de meu amado filho? Lina imediato olha para Rodrigo, que estava muito sorridente, e diz com seriedade: Sim, majestoso senhor Rômulo. Se porventura vossa alteza senhor Rodrigo vencer um cavaleiro de nome senhor Henri Pessoa em uma disputa de esgrima, me terás como vossa legítima esposa. O rei Rômulo abraça carinhosamente a bela e meiga princesa Lina e diz, tomado de felicidade: Graças aos céus, enfim, meu amado filho Rodrigo, encontraste uma dama à sua altura para unir-se. O rei Rômulo permanece repleto de felicidade e diz: Meus queridos, saibam que amanhã nós teremos festa neste castelo real. Afinal, eu terei que comemorar este aviso de união que obtens tanta valia para mim. E não observas atentamente a felicidade de Rodrigo e de vosso majestoso pai e diz em imediato: Majestoso senhor Rômulo, queiras perdoar-me, mas eu prefiro aguardar o término dessa disputa para saber qual dentre os dois cavalheiros será o vencedor. Dependendo do resultado, vós poderá comemorar a minha boda de união com vosso nobre filho, vossa alteza, senhor Rodrigo, me compreendes? O rei Rômulo novamente abraça a Lina e diz com voz meiga: Minha adorada e bela princesa francesa, saibas que vós certamente será a legítima esposa de meu nobre filho, o amado senhor Rodrigo. Afinal, ele sempre foste considerado o melhor espadachim da corte, me compreendes? O rei Rômulo sente totalmente satisfeito com a suposta união de seu nobre filho com a alteza francesa e diz: Meus queridos, portanto eu persisto em dizer que amanhã nós teremos festa na corte real. Assim,
que surgiu um novo dia. Neste breve instante, a meiga princesa Lina sente-se muito entristecida ao observar Rodrigo juntamente com seu majestoso pai, totalmente felizes, e diz: Majestoso senhor Rômulo, queira gentilmente conceder-me vossa licença, pois desejo recolher-me ao meu aposento nesse exato instante. O rei Rômulo beija carinhosamente a fronte de Lina e diz com voz meiga: Sim, minha bela e adorada Alteza Francesa, saibas que vós poderá retirar-se para o vosso aposento, nesta mesma hora. Lina, acompanhada da serva Clarice, em imediato retira-se daquele recinto, deixando assim Rodrigo e seu pai totalmente a sós de conversação. Instantes depois, o rei Rômulo abraça seu filho e diz entusiasmado: Meu amado filho Rodrigo, saibas que em breve a França será comandada por vossas mãos bravas e guerreiras. Rodrigo imediato diz com voz calma: Ora, papai, saibas que eu não estou com a pretensão de abandonar o meu habitar, pois quando finalmente eu unir-me à meiga senhorita Lina, irei permanecer neste castelo. Majestoso senhor Rômulo, porventura vós não desejas que eu habite aqui com minha amada esposa junto a ti? Após a minha bolda de união, afinal, vós és sabedor que a França é comandada pela majestosa senhora Leoponda Onda Alcântara. Acaso se esquecera disto? O rei Rômulo sorridente diz: Meu precioso filho, saibas que vós não és sabedor que a rainha Leoponda na realidade nunca foste a verdadeira mãe de vossa alteza senhorita Lina. Rodrigo arregala os olhos e diz estarrecido: Ora, meu majestoso pai, o que estás dizendo-me? O rei Rômulo abraça fortemente o seu filho Rodrigo e diz emocionado: Sim, meu amado filho, a senhora Leoponda Onda Alcântara simplesmente está comandando aquele trono francês porque a meiga senhorita Lina não é sabedora que é a verdadeira rainha francesa. Afinal, sua real mãe encontra-se no reino dos mortos, junto ao seu majestoso pai, o saudoso rei Josué. Rodrigo, neste breve instante, diz entristecido: Meu majestoso pai, queiras perdoar-me, mas eu não estou conseguindo compreender as coisas que vós acabaste de dizer-me. O rei Rômulo ligeiramente assenta-se em sua confortável poltrona e diz: Acalme-se, meu grande e futuro rei francês, pois eu irei explicar-lhe com a riqueza dos detalhes. Neste breve instante, o rei Rômulo relata para seu filho Rodrigo sobre este fato importantíssimo e diz: Meu amado filho, saibas que a real esposa do saudoso rei Josué sucumbiste no mesmo instante que concebeu luz a nobre senhorita Lina. Rodrigo ouve atentamente a conversação de vosso majestoso pai, que prossegue dizendo: Saibas que o majestoso rei Josué, para evitar que vossa amada filha sentisse culpada da morte de sua mãe, decidiu-se fazer uma simbólica união com a mucama de Liuna, sua real esposa. Portanto, Leoponda Onda Alcântara era simplesmente uma serva daquele luxuoso habitar francês. O rei Rômulo faz uma breve pausa e logo após ele diz: Meu amado filho Rodrigo, saibas que a saudosa e majestosa senhora Liuna era tão bela e formosa quanto vossa filha, a senhorita Lina, era de encher os olhos de todos os filhos da corte. Rodrigo, estarrecido, diz: Meu bom Deus, papai, então eu irei disputar na espada, além de minha amada senhorita, o trono francês? O rei Rômulo abraça carinhosamente seu filho Rodrigo e diz: Meu querido e amado filho, acaso vós estáis achando que teremos alguma disputa de esgrima? Portanto, o trono francês já é nosso. Rodrigo sorri gostosamente acompanhado do seu pai. No dia seguinte, Henry, acompanhado de Yara, brincam com as crianças Éricles e Liuna. Nossa, Sal, estou achando que o pequeno Éricles será totalmente parecido contigo, pois ele adora apanhar os brinquedos e escondê-los para que Liune não encontre. Os dois sorriem. Grande cavalheiro, saibas que és desta maneira que os bons salteadores se iniciam, diz Henry sorridente. Henry e Yara sorriem alegremente e Liuna diz com sua linguagem infantil: Papá! Veja, meu amado Sal, Liuna adora chamar-te de papai. Neste breve instante, o jovem Henry segura a pequena Liuna nos braços e diz com carinho: Minha jovem senhorita Liuna,
Saibas que não deverás chamar-me de papai, pois será mais prudente tu chamar-me de salteador. Vamos, repita comigo, bela princesinha, salteador. A pequena Liuna sorri alegremente para o jovem Henry e logo após ela diz em sua linguagem infantil, tatadó! Os dois sorriem que quase morrem de tanta alegria. Henry beija carinhosamente a pequena Liuna e diz com seu jeito travesso, puxa que maravilha, Liuna, um dia tu acabarás aprendendo com sua mamãe a Yara a dizer salteador corretamente. O pequeno Erix, que encontrava-se brincando com seu cavalinho de brinquedo, diz em sua linguagem infantil, Vavaio! Yara diz em imediato, meu amado Eric, saiba que não é desta maneira que se pronuncia, portanto preste atenção, pois mamãe irá ensiná-lo. Cavalo, cavalo, agora diga, meu amorzinho. Henry sorri alegremente e diz, Yara, por gentileza, deixe-o, afinal um dia Erix aprenderá a dizer corretamente, não é mesmo, campeão? Yara senta o pequenino Erix juntamente com Liuna no chão e diz, meus queridos, queiras apanhar esses brinquedos para brincar enquanto mamãe conversa um pouco com papai Henry. Ericles, ao ouvir Yara dizer estas palavras, imediato tenta repetir em sua linguagem infantil, dizendo, brincar! Yara, não sendo muito paciente ao ouvir linguagem infantil, diz aborrecida, meu querido Eric, sabes que não é desta maneira que se pronuncia. Henry sorri alegremente e diz, tu realmente passarás o dia inteiro tentando corrigir os dois pequeninos, me compreendes? Yara, neste breve instante, aproxima-se do jovem e diz com voz suave, meu amigo Sal, porventura tu ainda não encontraste nenhuma pista do paradeiro de senhorita Lina? Henry olha entristecido para Yara e diz com seriedade, minha amiga Yara, saibas que era justamente sobre este assunto que eu gostaria de conversar contigo. Yara, juntamente com Henry, assentam-se no chão ao lado das crianças Ericles e Liuna. Logo após, Yara passa a mão sobre o cabelo de Henry, que diz, minha amiga, estou muito entristecido. Yara diz, pronto, Sal, acaso tu gostaria de dizer-me o que tens em mente? Henry, com semblante entristecido, prossegue dizendo, minha amiga Yara, saibas que eu acabo de tomar uma grande resolução em minha vida. Yara observa o semblante de Henry e diz, meu amigo Sal, porventura eu poderei saber qual seria a resolução que tu estarias referindo-se? Neste breve instante, o jovem Henry levanta-se e diz com voz embargada, Yara, saibas que eu retornarei para a França. Neste momento de minha vida, estou decidido a abandonar esta busca insana do paradeiro da nobre senhorita Lina. Yara, totalmente estarrecida, imediato levanta-se também e diz, entristecida, ora, Sal, por que tu estás desistindo de buscar o paradeiro da nobre senhorita Lina? O jovem Henry, suspirando profundo, diz, Yara, minha boa amiga, saibas que certamente essa nobre senhorita já haverá esquecido-se de minha presença. Talvez essa dama tenhas unido em bolda com aquele sujeito asqueroso, idiota, o ex-guardião. Portanto, eu não pretendo seguir atrás do paradeiro dela. Me compreendes? Yara segura forte nas mãos de Henry e diz com seriedade, meu amigo, saibas que tu não poderás desistir dessa busca, afinal esta princesa é o seu único e verdadeiro amor. Senhor Henry, por Deus. Henry sorri brevemente e diz com voz meiga, puxa, minha amiga Yara, saibas que esta é a segunda vez que conseguiste chamar-me pelo meu nome. Afinal é a segunda ao longo de todos estes anos, sabia? Yara sorri entristecida. Meu amigo Henry, por gentileza, eu imploro, não desista de buscar por sua real felicidade nunca, pois eu sou sabedora de quanto a nobre senhorita Lina o ama com veemência. Henry sorri em um gesto de revolta e diz com certa calma, minha amiga Yara, saibas que tu não necessitas mais iludir-me com suas palavras emocionadas e repletas de amor. Afinal, se senhorita Lina Onda Alcântara realmente fosse enamorada por mim, terias ao menos concedido-me a chance de explicar-lhe o porquê da minha infidelidade para com ela. Yara olha fixa para o jovem Henry e diz com voz firme, senhor Henry, por gentileza, tu tens que dar um desconto, afinal aquela ingênua senhorita nobre, da maneira que nos avistastes, seria impossível ela conceder-lhe uma chance de explicar-lhe sobre
aquele nosso ato insano e leviano daquele momento. Afinal, o monstro do senhor Carlos Augusto planejaste tudo com muita perfeição. O jovem Henry, com os olhos rasos de lágrima, diz com voz firme: Tens toda a razão, minha amiga Yara. Saibas que aquela cena foste muito forte para a minha nobre senhorita Lina resistir. Mas eu gostaria de dizer-lhe que a minha decisão já está feita. Portanto, dentro de 5 meses eu montarei sobre o lombo do meu cavalo e retornarei para a França. Afinal, lá encontra-se o curandeiro que é semelhante a um pai para mim. E ali está a minha verdadeira razão de viver. Yara tenta conter seu pranto diante do jovem Henry, mas ela não consegue, pois as lágrimas escorrem voluntárias de seus olhos verdes, banhando sua face. Nesse instante, Henry abraça Yara com muito carinho e diz com voz meiga: Minha amiga Yara, estou achando que tu se esquecera de secar seus olhos no instante que banhastes. Ou porventura, estes acabaram por se transformar-se em uma cascata de águas cristalina. Afinal, estou soltando uma porção de água nesse exato instante. Veja! Yara abraça fortemente Henry e diz emocionada: Meu amigo Henry, saibas que sentirei muito a sua falta, pois jamais imaginei que tu fosses um cavalheiro tão bom, amigo, leal. Realmente vós sois tudo para mim. Por Deus, Sal, queiras levar-me contigo de retorno para a França acompanhada dos meus pequeninos. O jovem Henry carinhosamente chega às lágrimas que escorrem dos olhos de Yara, utilizando a ponta de seu dedo polegar e diz entristecido: Minha boa amiga Yara, saibas que sinto muitíssimo, mas infelizmente não poderei levar-te junto a mim. Afinal, tu és sabedora que uma viagem daqui até a França obtém muita durabilidade, de 5 a 4 meses. Portanto, estas duas crianças preciosas sofreriam muito durante todo o trajeto. E tens mais, minha amiga. Eu seguirei estrada fora salteando para sobreviver, e talvez alguns guardiões idiotas consigam exterminar-me sem piedade, pois na realidade eu sempre fui um ser errante. Yara, totalmente chorosa, diz com voz embargada: Meu amigo Henry, por gentileza, não desista de buscar seu destino, afinal todos somos escravos dessa estrada chamada amor, felicidade, glória. Portanto, permaneças aqui na Inglaterra. Eu tenho certeza que brevemente tu irás reencontrar-se com sua amada princesa senhorita Lina. Saibas que isso será uma questão de tempo. Neste breve instante, o jovem Henry afasta-se de sua amiga Yara e diz com voz firme: Minha amiga Yara, saibas que lamento muito, mas após estes 5 meses, eu partirei rumo à França. Afinal, que eu saiba, meu pai verdadeiro era grego, pois assim dizia minha saudosa mãe. Esse país para mim é totalmente estranho. Yara, apesar de estar muito entristecida, diz: Meu amigo Henry, porventura tu sentirás saudades nossas? Henry, neste momento, aproxima-se de Yara. Ele abraça novamente ela com carinho e diz com voz suave: Minha amiga Yara, saibas que eu não sei qual o motivo, mas minha mãe sempre me ensinaste muitos idiomas. Eu era pequenino ainda quando ela partiu, mas deixou-me essa sabedoria. E o curandeiro, que é semelhante ao meu pai, também sempre me ensinaste todos os idiomas possíveis. Saibas que saudade não chega a causar nosso falecimento eterno, pois se assim fosse eu já teria sucumbido pela triste ausência da nobre senhorita Alina em minha vida, me compreendes? Henry imediato dirige-se até a porta e Yara diz estarrecida: Henry, queiras dizer-me onde tu vais seguir nesta hora? Saibas que dentro de poucos instantes irei servir a ceia. Henry sorri levemente e continua a retirar-se de seu habitat, dizendo com voz calma: Minha amiga Yara, não necessitas aguardar-me para dar início à ceia, pois certamente irei demorar-me em retornar. Amiga, saibas que eu prefiro quando tu chamava-me de salteador, pois desta maneira aparentava ser mais familiar. Instantes depois, Yara sente-se muito entristecida com aquela decisão do jovem Henry. Ela pensa em seu íntimo, dizendo: Meu bom Deus, necessito ajudar meu amigo a reencontrar sua amada futura esposa, senhorita Lina.
Aquele idiota de Sr. Carlos Augusto havia dito-me alguma coisa relacionada a afazeres de seu pai aqui na Inglaterra. Se porventura eu conseguisse recordar-me o que seria, talvez eu poderia chegar até a nobre princesa antes que Saul retornasse para a França. Enquanto Yara medita em seu íntimo, o pequeno Éricles gatinha. Ele aproxima-se de sua mãe e diz em sua linguagem infantil: Fafaio, fafaio. Yara imediato ergue o pequeno Éricles no braço e diz carinhosamente: Meu querido Éricles, sabes que isto estás errado, essa maneira horrenda que estás se pronunciando. O nome deste belo animal, filho, é cavalo, portanto queiras prestar mais atenção. Mamãe dirá, cavalo. Yara, neste breve instante, beija a face de seu pequeno filho e diz, meu bebê lindo, sabes que este animal és muito lindo e muito útil para todos nós, porque nos conduz a diversos lugares, além de puxar carruagens. Nesse instante, Yara regala os olhos enquanto o pequeno Hércules diz em sua linguagem infantil, Mamá, mamá. Yara sorri levemente e diz alegremente, meu bom Deus, finalmente eu consegui recordar-me, pois Senhor Carlos Augusto disse-me que seu pai, inglês, financiava as carruagens para famílias nobres. Por esta razão que o ancião era muito bem sucedido. Yara sorri emocionada. A mamãe conseguiu, meus queridos, recordar-se de uma coisa de suma importância. Puxa, quando o papai Henry retornar para o nosso habitat, eu darei imediato esta boa notícia para ele. Que maravilha! Nós dois juntos iremos percorrer todos os lugares que financiam carruagem. E desta maneira, muito em breve, meu amigo Saul irá reencontrar-se com sua amada senhorita Lina. Isto será uma glória. Muito agradecida, meu bom e amado Deus. Enquanto isso, no castelo real do rei Rômulo, este diz, Vossa Alteza Senhorita Lina, porventura eu poderei saber como passaste a noite em nosso seio familiar? Lina sorri brevemente e diz, muito aconchegante, majestoso senhor Rômulo. Rodrigo é imediato diz emocionado, nobre senhorita Lina, saibas que meu majestoso papai convidaste muitos amigos nossos para seguirem até o nosso reino para saudar a ti. Porventura isto a incomodas? Lina sorri serena e diz, de maneira alguma, nobre senhor Rodrigo, pois eu lamento informá-lo, que nunca fui de muitas amizades dentro da nobreza. Portanto, meus verdadeiros amigos são todos plebeus. O rei Rômulo esbravecido diz, Vossa Alteza, realmente vós terás que esquecer-se que um dia tiveste convivido ao lado de plebeus. Saibas que isto será logo após sua união com meu amado filho. Lina sorri com ironia e diz, sim, majestoso senhor, se porventura vosso nobre filho for o real vencedor da batalha de esgrima, eu certamente irei esquecer-me desta linda passagem que encontra-se totalmente linda e nítida em minha mente. O rei Rômulo, com os olhos fixados em Lina, diz, Vossa Alteza Francesa, realmente vós sois uma dama muito adorada e bela. Portanto, vosso majestoso pai, o saudoso rei Josué, onde estiveres, deverá orgulhar-se muito de haver concebido uma nobre princesa tão linda e formosa quanto a ti. Lina, com um lindo sorriso nos lábios, diz com voz meiga, muito agradecida, majestoso senhor Rômulo, por vosso honroso elogio. Rodrigo, muito feliz e entusiasmado, diz, nobre senhorita Lina, meu majestoso pai simplesmente estás confirmando o que eu já havera lhe dito anteriormente. Lina olha para Rodrigo e diz, com um leve sorriso nos lábios, sim, nobre senhor Rodrigo, saibas que também vos agradeço por vossos elogios. Rodrigo, vendo Otacílio aproximar-se, diz com alegria, puxa, nobre senhor Otacílio, enfim, tu resolveste aparecer. Acaso eu poderei saber onde meu leal amigo encontrava-se durante toda a sua ausência? Otacílio, com um belo sorriso nos lábios, diz calmamente, meu caro amigo senhor Rodrigo, saibas que eu apenas ausentei-me para financiar uma pequena lembrança a esta tão linda e bela senhorita francesa. Afinal, necessito desejar-lhe boas-vindas a esta. Otacílio beija carinhosamente a mão de Lina e logo após ele entrega um lindo embrulho para esta, que o recebe com muito carinho e diz emocionada. Muito grata, nobre senhor Otacílio, gostaria muito que tu fosses à França
para nos prestar uma visita ao nosso habitar real. Otacílio, tomado de alegria, diz imediato: nobre senhorita Lina, esteja certa que irei até a França visitar-lhe em seu luxuoso habitar. Rodrigo estava perplexo com aquela atitude do vosso amigo Otacílio e diz esbravecido: ao meu ver, meu grande inimigo Otacílio, acabaste de complicar-me diante de vossa alteza senhorita Lina, pois o que esta nobre dama irá pensar do vosso futuro esposo após esse seu gesto estúpido? Otacílio, com a expressão de gozo, diz, tomado de ironia: queiras perdoar-me, meu amigo senhor Rodrigo, mas eu não poderia imaginar que vós iria ficar tão contrariado com este meu amigável gesto para com vossa alteza senhorita Lina. Lina observa que Rodrigo realmente estava trêmulo de ódio e diz de imediato: por Deus, bom cavalheiros, não é necessário iniciar uma batalha apenas porque eu acabo de receber um lindo presente. Olhe, senhor Rodrigo, se vós também quiseres me presentear, saibas que ainda está a tempo. Eu ficarei muito grata. Todos sorriem. Lina, juntamente com o rei Rômulo, sorriem gostosamente. Rodrigo imediato diz: minha linda e bela princesa, saibas que nesse exato instante eu irei financiar um presente para vós que deixarás o presente de senhor Otacílio no chão. Tu verás. Otacílio sorri juntamente com Lina e o majestoso rei Rômulo da infantilidade de Rodrigo. Lina aproxima-se de rei Rômulo e diz com voz calma: majestoso senhor Rômulo, vós poderias me conceder a honra de conversar por alguns minutos em secreto contigo? O rei Rômulo segura nas mãos de Lina e diz com alegria: vossa alteza, senhorita Lina, saibas que esta honra serás totalmente de minha parte, em poder saber que confias um segredo a mim. Lina sorri levemente para o rei Rômulo, juntamente, enquanto se despede de Otacílio e Rodrigo. Enquanto acompanhas o majestoso rei Rômulo a uma sala reservada. Logo após, o rei Rômulo diz, tomado de carinho: minha querida alteza francesa senhorita Lina, sinta-se à vontade sobre minha presença. Lina sorri e diz com voz meiga: sim, majestoso rei Rômulo, saibas que eu estarei muito bem à vontade. Então diga-me, minha querida encantadora alteza, em que poderei ajudá-la? Lina, muito sem graça diante do rei, diz com voz meiga: majestoso rei, estou precisada de um grande e generoso favor de vossa parte. O rei Rômulo sorri e diz alegremente: então queiras dizer-me, minha bela alteza, qual seria a vossa precisão? Lina sente-se tímida, mas enfim resolve dizer com voz suave: majestoso rei Rômulo, gostaria que vós me concedesses algumas porções de moedas de ouro por empréstimo. O rei Rômulo regala os olhos e diz esbravecido: alteza, dessa maneira vós estáis a ofender vossa majestade. Lina, muito temerosa, diz imediato: então queiras perdoar-me, majestoso senhor, e releve o meu pedido. O rei Rômulo sorri do constrangimento da amiga princesa e diz: minha adorada alteza, saibas que quando lhe digo que estáis a ofender-me, é por haver me pedido emprestado. Saibas que eu faço questão de ceder o número de moedas que vós desejareis nesse exato instante. Lina suspira aliviada e diz imediato: majestoso rei Rômulo, saibas que eu fico muito grata por vós conceder-me estas moedas, mas estou precisada de mais um importante empréstimo de vossa parte. O rei Rômulo, sorrindo, diz: será apenas me dizer, alteza, que imediato vos serás atendida. Majestoso senhor, desejo que vós conceda uma carruagem e um destes cavaleiros que fazem guarda do vosso castelo, para que busque um grande amigo meu para que eu possa entregar esta porção de moedas. Me compreendes? O rei Rômulo regala os olhos e diz estarrecido: então, as moedas que vós me pediste é para dar a um plebeu, alteza? Lina séria diz: majestoso senhor, saibas que sou devedora dessas moedas a este meu amigo. Eu apenas desejo custeá-las nesse exato instante, me compreendes? O rei Rômulo sente-se indignado e pergunta imediato: minha alteza, porventura este vosso amigo reclamou o custeamento dessas moedas a ti? Lina sorri levemente e diz: de maneira alguma, majestoso senhor Rômulo. Muito pelo contrário, ele nem deseja recebê-las. Eu a quem estou desejando custeá-la, pois sou sabedora de vossas necessidades. Por falta dessas, me compreende? O rei Rômulo sorri alegremente e diz:
Está certo, minha amada Alteza. Ordenarei a um guardião que busque este plebeu para que vós possa entregá-lo estas moedas. Lina, com os olhos brilhantes de alegria, diz emocionada: muito agradecida estou a vós, majestoso senhor Rômulo. Enquanto isso, Carlos Augusto encontrava-se trancada em seu aposento. Carmelita o procura. Ela aproxima-se de Elsa e diz esbravecida: Senhora Elsa, porventura vós sabe onde meu amado filho Carlos Augusto se encontra nesse exato instante? Elsa, com um sorriso nos lábios, diz com carinho: Senhora Carmelita, saibas que vosso filho, o senhor Carlos Augusto, ainda encontra-se em seu aposento, pois ele ainda não saiu de lá neste dia. Carmelita, com a expressão facial rústica, diz esbravecida: Senhora Elsa, espero que vós comece a fazer por onde merecer vossa estalagem aqui em minha morada. Elsa se estarrece com aquelas palavras ásperas de Carmelita, que no dia de ontem era uma pessoa e de hoje aparentava ser outra. Enquanto Carmelita se afasta, Geraldo Cocheiro se aproxima de Elsa e diz imediato: Bom dia, minha querida. Elsa diz: Geraldo, porventura vós estiveste com senhora Carmelita neste dia? Geraldo Cocheiro responde entristecido: Sim, minha amada Elsa. Saibas que já estive com essa senhora e posso lhe confessar que não a reconheci. Elsa, com os olhos rasos de lágrima, diz entristecida: Geraldo, porventura esta senhora o destratou, lhe faltou com respeito? Geraldo realmente estava muito trêmulo e agitado, e diz com muita mágoa em seu coração: Minha querida Elsa, espero que a jovem senhorita Lina lembre-se de nós e nos envie algumas moedas para que nós possamos seguir o nosso próprio caminho. Elsa, muito entristecida, diz com voz embargada: Minha doce menina nunca se esquecerá de nós, Geraldo. Em breve ela enviará um guardião para que possa nos levar desse lugar sombrio e horrendo, me compreendes? Enquanto isso, Carmelita chega até o aposento de seu filho Carlos Augusto e bate a porta. Mas Carlos Augusto não se manifesta e Carmelita abre a porta do aposento e adentra este, aproximando-se assim de seu filho, e diz estarrecida: Nossa, meu amado filho, como vós está sentindo-se? Pois estáis todo molhado, o que houve? Me digas, meu querido. Carlos Augusto segura o braço e diz com voz firme: Senhora, meu braço está doendo, eu preciso de minha esposa Lina perto de mim. Nesse exato instante, por gentileza, chame-a. Ela, pois desejo vê-la. Carmelita, sabendo que Carlos Augusto fora atingido no braço, durante o confronto de esgrima, e já havia sido medicado na noite anterior, ela diz estarrecida: Meu amado filho, o que estás me dizendo? Carlos Augusto, nesse instante, empurra Carmelita e diz esbravecido: Senhora, eu não desejo que vós cuides de mim. Saia daqui e deixe que minha amada esposa faça isso. Ela é carinhosa e bela e me ama. Por gentileza, chame a minha esposa, pois estou sentindo muita falta dela. Carmelita, com os olhos arregalados, se desata a chorar em grande desespero ao ver seu único filho sofrendo de um grave problema, insanidade mental. Carlos Augusto aproxima-se e sente penalizado e diz: Senhora, o que houve contigo? Não chores, e saibas que vós será mais útil cuidando dos meus pequeninos filhos. Carmelita chora mais ainda ao ouvir aquelas palavras expressadas por seu filho, que continuas a dizer: Senhora, por gentileza, vá até minha esposa e a ordene que venha ver-me nesse exato instante. Diga para a senhorita Lina que deixe nossos preciosos filhos sobre os vossos cuidados. Carmelita não consegue se conter e chora de soluçar diante de seu único filho, Carlos Augusto, que definitivamente perdera totalmente sua razão. Instantes depois, Carmelita suspira profundo e consegue conter ao menos um pouco aquela choradeira e diz em um esbravejo: Meu bom Deus, que desgosto! Como isso pôde acontecer? Aquela miserável senhorita nobre acabaste com a vida do meu bebê. Carmelita imediato se retira do aposento de seu filho Carlos Augusto. Ela chora um forte choro, enquanto sai à procura de Elsa. Carmelita, ao encontrar-se com Elsa, diz em um esbravejo: Senhora Elsa, sua miserável mentirosa,
Aquela nobre senhorita, acabaste com a vida do meu filho. Elsa se estarrece com aquele esbravejo e choradeira de Carmelita e diz, tomada de desespero: Senhora Carmelita, o que estáis me dizendo? Carmelita, totalmente fora de si, segura fortemente ao braço de Elsa e diz esbravecida: Mentirosa, meu amado filho está totalmente insano por culpa daquela asquerosa senhorita nobre. Elsa sente-se aborrecida. Nesse instante ela puxa seu braço das mãos de Carmelita com certa violência e diz em alto tom: Senhora Carmelita, ouça aqui. Vós não podes culpar a nobre senhorita Lina por vosso filho estáis sofrendo, pois ele mesmo quem convidou aqueles dois nobres cavaleiros para fazerem parte da recepção de ontem, me compreendes? Carmelita segura fortemente a cabeça e diz entristecida: Não me importa, senhora Elsa, eu apenas desejo justiça para meu filho. Saibas que vós todos são responsáveis por isso. Elsa fica muito estarrecida com aquela atitude de Carmelita e nada diz. Nesse instante, a serva Raquel aproxima-se e sente estarrecida com aquela discussão entre senhora Elsa e sua senhora. Raquel, em imediato, aproxima-se de Elsa e diz: Senhora Elsa, saibas que tem um guardião lá fora à procura do vosso esposo. Carmelita, ao ouvir estas palavras, se desespera ainda mais e clama em alto tom: Esses malditos querem terminar de acabar com meu amado filho. Elsa segura a senhora Carmelita e diz: Acalme-se, senhora Carmelita, por gentileza. Senhorita Raquel, cuide dela enquanto falarei com o guardião. Elsa imediato se aproxima do guardião e diz com voz firme: Por gentileza, senhor, podes dizer-me o que tu desejas do meu esposo? O guardião olha fixo para Elsa e diz com voz firme: Senhora, venho a mando de vossa alteza francesa, que estás visitando o castelo dos Paivas Odilons. Elsa suspira aliviada e diz em imediato: Graças aos céus, meu bom senhor, por gentileza espera alguns instantes, que eu os conduzirei até a presença do meu esposo, como queira a senhora. Elsa imediato adentra a morada de Carmelita, que ainda permanecia bastante agitada. Ela apanha a pequena Línia nos braços e despede-se rapidamente de Raquel, a serva, e parte juntamente com o guardião à procura do cocheiro Geraldo. Enquanto isso, no castelo real do rei Rômulo, Lina recebe a visita de duas nobres damas, que, sabendo do seu aparecimento, vão até ela para saudá-la. Uma era Vossa Alteza a senhorita Susan e a outra Vossa Alteza a senhorita Bianca. Bianca, estando próxima de Lina, diz com voz irônica: Minha nossa senhorita Lina, como vós estáis diferente. Lina, com seu jeito meigo de ser, diz com suavidade: Diferente? Em que sentido, nobre senhorita Bianca? Bianca observa as Lina de cima a baixo e diz com muito desprezo: Queiras perdoar-me, nobre senhorita Lina, mas estou lhe achando um tanto quanto arruinada, ou sejas, destruída. As condições que se encontra os seus cabelos estão horrendos, quebradiços, sua pele está nitidamente áspera, e para completar, seu linguajar está horrendo. Lina, apesar das ofensas recebidas, sorri ligeiramente enquanto diz: Senhorita Bianca, talvez vós estejas precisando modificar um pouco a vossa boa pele. Que eu saibas, nenhum príncipe até este momento a olhou com olhares de cavalheiros enamorado. E quanto a mim, querida, serei disputada em uma brava disputa de esgrima. Brevemente. Isto não aparenta ser mágico? Susan, que estava participando da conversação, diz sorridente: Senhorita Bianca, estou achando que senhorita Lina tens toda a razão. Realmente nenhum príncipe até hoje a contemplou com um pedido de bodas. Isso certamente poderá ser um grave problema de finesse demasiada em vossa pele. Lina, juntamente com Susan, sorriem gostosamente diante de Bianca, que fica vermelha de ódio. Rodrigo, acompanhado do seu amigo Otacílio, aproxima-se das damas nesse instante. Rodrigo olha para a amiga princesa Aline e diz com voz alegre: Meu bom Deus, mas que belas senhoritas reunidas nesse imenso jardim.
Bianca em imediato sorri entusiasmada, enquanto diz: Muito grata, nobre senhor Rodrigo, saibas que vós sois um grande galanteador, sabias? Rodrigo, que estava com o olhar fixado em Lina, olha ligeiramente para Bianca e diz: Queiras perdoar-me, senhorita Bianca, mas a única dama que possas merecer meu real galanteio és esta linda e bela Alteza Francesa, que em muito breve serás minha real esposa, senhorita Lina Onda Alcântara. Encantado em revê-la. Susan, toda sorridente, olha para Rodrigo e diz, sorridente: Nossa, senhor Rodrigo, desta vez, ao meu ver, estáis realmente enamorado. Rodrigo sorri com alegria e diz, com carinho olhando para Lina: Amigos, podem acreditar que esta belíssima senhorita se apossou de todo o meu nobre coração. Todos sorriem da expressão facial de Rodrigo, que continua a dizer: Senhoritas, saibam que não desejo ser indelicado com vós, mas gostaria de entregar este lindo presente para minha amada Alteza Francesa. Lina sorri levemente e apanha o embrulho das mãos de Rodrigo, que carinhosamente a entrega e diz com voz suave: Muito grata, senhor Rodrigo. Rodrigo, todo emocionado, diz: Nobre senhorita, espero que esteja ao vosso gosto este singelo presente. Rodrigo olha para Susan e Bianca e diz com carinho: Quanto às duas, senhorita, queiram perdoar-me, mas não imaginavas encontrá-las por aqui. Por esta razão, ficarei devendo um presente para as duas, me compreendes? Susan se aproxima de Lina e diz com alegria: Senhorita Lina, por gentileza, abra. Não nos deixe tão curiosas. Lina sorri levemente enquanto diz: Sim, senhorita Susan, abrirei nesse exato instante. Logo após, a meiga princesa Lina abre o lindo embrulho. Ela fica surpresa e diz emocionada: Puxa, senhor Rodrigo, realmente tu és um cavalheiro exagerado. Todos sorri com as palavras da meiga princesa Lina. Rodrigo havia financiado um lindo colar para Lina em formato de coração, muito belo, que reluzia um brilho intenso. Susan sorridente diz emocionada: Nossa, que lindo, senhorita Lina. Saibas que jamais havia avistado tamanha beleza em um colar. Lina olha fixa para Susan e diz com seriedade: Senhorita Susan, realmente é um maravilhoso colar. Lina olha para Otacílio e percebes que este estava magoado e diz com voz firme: Muito grata, senhor Rodrigo, e principalmente a vós, nobre senhor Otacílio. Saibas que adorei o vosso presente também. Para mim, receber presentes é muito bom e fico muito agradecida. Rodrigo imediato olha para Otacílio e diz com ironia: Minha amada princesa, aquilo que o senhor Otacílio lhe dera não iguala-se a este colar. Tu tens que convir. Lina, com uma expressão séria, diz, com certo esbravejo: Nobre senhor Rodrigo, gostaria que vós soubesses que eu jamais recebo um presente visando a sua importância em moedas de ouro. Saibas que realmente aprecio a intenção de quem está me ofertando. Lina se aproxima de Otacílio e diz com voz meiga: Senhor Otacílio, saibas que fiquei muito admirada com o grande gesto que me prestaste pela manhã, pois nem todo o ouro deste universo poderia fazê-lo ter para comigo um gesto tão nobre e generoso. Ao lembrar-se de desejar-me boas-vindas à família real novamente. Saibas que guardarei com muito carinho o par de luvas que me ofertaste e usarei no momento oportuno. Todos se admiram com as palavras da meiga princesa Lina, até mesmo Vossa Alteza, senhor Rodrigo, que imediato diz: Senhorita Lina, realmente vós sois uma alteza dos meus sonhos. A meiga princesa Lina, nesse instante, sorri com doçura enquanto diz: Senhor Rodrigo, espero que vós não perca a vossa razão de viver se porventura vier a perder a batalha de esgrima para o vosso adversário, senhor Henry. Rodrigo segura a mão de Lina e beija carinhosamente enquanto diz: Minha ingênua Alteza Francesa,
Saibas que nesta batalha o perdedor irá sucumbir imediato. Lina pensa imediato em seu íntimo. Meu amado Henry jamais irá por fim a vossa vida, cavalheiro. Lina olha com semblante sério para Rodrigo e diz: Senhor Rodrigo, saibas que Senhor Henry, se ele for o vencedor desta batalha, jamais irá por fim a vossa vida. Rodrigo sorri gostosamente e logo após diz: Minha amada senhorita francesa. Então este idiota certamente irá sucumbir, pois piedade é somente para os cavalheiros fracos. Lina sente-se esbravecida e diz em forte tom: Vossa Alteza, Senhor Rodrigo, ao meu ver, quem tem piedade são os mais fortes. Clarice, a serva encarregada de Vossa Alteza, Senhorita Lina, se aproximando, diz: Queiras me conceder vossa licença, Vossa Alteza, Senhorita Lina. Lina imediato diz com voz suave: Sim, Clarice, me digas o que desejas? Clarice, a serva imediato diz: Senhorita, o guardião me ordenou que viesse informá-la que trouxestes os vossos amigos e esses estão a esperá-la dentro da carruagem, que está logo ali adiante. Muito grata, Clarice, por gentileza, queiras notificá-lo que em breve estarei até a presença deles. Lina olha ligeiramente para os seus amigos nobres e diz: Por gentileza, amigas, queiras conceder-me vossa licença por apenas alguns instantes. Todos concedem licença, amiga princesa Lina, que se retire imediato. Bianca, nesse instante, diz em alto tom: Senhorita Lina, saibas que na corte existe uma punição para nobres fugitivos, recapturados, e vós terás que custear a vossa fuga, pois, quando acabares com este compromisso, vá para o salão nobre que estaremos à vossa espera. Meiga princesa Lina, nesse instante, acena a cabeça em um gesto negativo, enquanto diz: Queiras conceder-me vossa licença. Sim, Vossa Alteza francesa, esteja à vontade, diz Bianca. Enquanto olha Lina se afastando, ela diz: Nossa, ela realmente é muito estranha, meus amigos. Rodrigo, com a expressão de repugna, imediato diz: Senhorita Bianca, a estranha que eu saibas entre a corte, sois vós, me compreendes? Todos sorriem, tomado de alegria, deixando a nobre senhorita Bianca mais irritada ainda. Enquanto isso, Lina apressadamente se dirige até a carruagem e, para a sua maior surpresa, lá estava sua amada mucama Elsa, juntamente com a pequena Línia em seus braços. Elsa, ao revê-la, diz emocionada: Minha menina amada. Lina diz: Amada Elsa, que saudade já estava sentindo de ti. Línia, minha bonequinha linda, vem aqui. Geraldo, que estava somente observando, diz com carinho: Minha jovem senhorita, porventura eu não mereço um abraço também? Supostamente que sim, senhor Geraldo, meu amigo. Lina imediato pergunta curiosamente: Por gentileza, queiram dizer-me como encontra-se senhor Carlos Augusto após o acontecido. Elsa, a mucama, imediato relata com a riqueza dos detalhes a grave situação do ex-guardião Carlos Augusto e também a atitude horrenda de senhora Carmelita para com eles. Lina, após ouvir, diz, tomada de carinho: Senhor Geraldo, por gentileza, apanhe estas moedas e arrume a vossa vida com minha amada Elsa, pois terei que permanecer aqui aproximadamente por 5 meses. Oh, minha jovem menina, sentiremos sua falta. Meu amigo, realmente eu terei que retornar novamente para a França em companhia de minha majestosa mãe, a rainha Leopolda. Se porventura meu amado Henry não aparecer no prazo máximo de 1 ano, será feita a minha união com o nobre senhor Rodrigo. Elsa abraça Lina e diz com voz meiga: Minha doce menina, onde vossa majestosa mãe se encontra? Minha amada Elsa, saiba que o majestoso rei Rômulo foste notificado pela esta manhã que minha majestosa mãe, a rainha Leopolda, encontra-se de visita em um castelo próximo a este habitar. Portanto, no prazo mínimo de 1 mês, ela estará diante de mim.
Elsa regala os olhos estarrecida e diz: meu bom Deus há de protegê-la desta furiosa rainha, minha doce menina. Lina olha para Geraldo cocheiro e diz: Senhor Geraldo, por gentileza, procure saber o paradeiro de Senhor Henry, e se porventura tu conseguires reencontrar com este, diga a ele sobre todas as coisas que eu havera lhe pedido anteriormente, me compreendes? Geraldo cocheiro segura carinhosamente as mãos de Lina e diz: minha jovem senhorita, por gentileza, mantenha vossa fé em Deus, que certamente o jovem Henry aparecerá. Lina, com os olhos repletos de lágrimas, diz com voz meiga: Senhor Geraldo, por gentileza, quando vós conseguires morada junto à minha amada Elsa nesta cidade, por favor, venhas notificar-me com urgência, pois não desejo que nós percamos o contato. Me compreendes? Geraldo cocheiro sorri levemente enquanto diz: sim, minha jovem senhorita. Lina abraça a Elsa e diz emocionada: adeus, minha amada Elsa. Espero que cuides bem desta pequenina princesa. Elsa, muito emocionada, abraça a meiga princesa Lina e diz com voz embargada: minha doce menina, saibas que cuidarei bem de vossa irmã Línia, mas gostaria que vós alimentasses adequadamente, pois sois sabedora que não se alimenta quase nada. Isto pode prejudicar vossa saúde seriamente. Me compreendes? Lina sorri levemente enquanto diz: minha amada Elsa, não se preocupes, pois me alimentarei adequadamente, esteja certa. Elsa, juntamente com o cocheiro Geraldo, acompanhado de sua pequena filha, adentram a carruagem e dizem em uma só voz: adeus, doce menina. Minha amada Elsa, senhor Geraldo e pequena Lilian, vão em paz. Que Deus os acompanhe, pois tenho certeza que brevemente nos reencontraremos. Logo em seguida, a carruagem parte. Lina estava acompanhada de sua serva Clarice. Ela se dirige ao salão nobre, onde os vossos nobres amigos se encontravam, e a aguardava com ansiedade. Lina, no instante que se aproxima de seus nobres amigos, em imediato ouve a nobre senhorita Bianca dizer em alto tom aos demais: ora, ora, finalmente a nobre fugitiva retornara para a nossa companhia. Lina se aproxima e permanece em silêncio. Rodrigo carinhosamente diz: nobre senhorita Lina, porventura conseguiste resolver aquele menor que a manteve afastada de nós por alguns instantes? Lina, com um leve sorriso nos lábios, diz com voz meiga: nobre senhor Rodrigo, saibas que felizmente consegui resolver com muita perfeição, graças aos céus. Bianca se aproxima de Lina e clama a todos com voz firme: ouçam todos vós, nobres amigos, saibas que esta senhorita se ausentou do nosso seio por muito tempo. Portanto, ela deverá ser punida com um castigo imposto por nós, os filhos da corte. Lina se aborrece com aquelas palavras de Bianca e diz de imediato: nobre senhorita Bianca, a única pessoa que poderia punir-me por este meu ato seria minha majestosa mãe, e como vós podes observar, ela não se encontra-se por aqui. Havia muitos filhos da corte presentes no salão nobre observando Lina. Uma das princesas que estava ali clama em alto tom dizendo: ouça, nobre senhorita francesa, eu fui gravemente punida quando me aussentei sem ordem do meu habitar. Por esta razão, vós terá que custear a vossa fuga nesse exato instante. Rodrigo, vendo o desespero de Lina, vossa amada Alteza Francesa, diz imediato para defendê-la: nobre senhorita Brígida,
Saibas que, estando eu sobre o meu império, não aceitarei que submetam esta senhorita a punição alguma. Todos começam a clamar por justiça. E Lina sente-se estarrecida com aquele grande tumulto. Rodrigo abraça carinhosamente Lina e tenta acalmá-la, e ordena que chame o vosso majestoso pai. Instantes depois, o majestoso rei Rômulo adentra o recinto e diz esbravecido: ordeno que me expliques qual a razão dessa desordem toda. Bianca em imediato diz com voz firme: majestoso rei Rômulo, nós estamos exigindo que Vossa Alteza Francesa seja devidamente punida, como são as normas legais de toda a corte. O majestoso rei Rômulo olha para Lina, que estava chorosa e estarrecida, e diz: minha adorada Alteza Bianca, não achas que senhorita Lina precisa descansar-se um pouco antes que vós comeces a exigir tal punição da parte desta? Todos começam a murmurar contra as palavras do majestoso rei Rômulo, e Bianca diz esbravecida: majestoso rei Rômulo, falaremos com nossos majestosos pais sobre este porém, e então saberemos se eles concordam com o vosso reino, pois estão acobertando Vossa Alteza Francesa em seu ato errôneo. Nesse instante, todos começam a murmurar, dizendo que vossos majestosos pais serão notificados desta proteção do majestoso rei Rômulo para com Vossa Alteza Francesa. O rei Rômulo sente-se muito aborrecido e imediato diz: ordeno que façam silêncio absoluto nesta corte. Todos em imediato ficam em silêncio. Nesse instante, o rei Rômulo, bastante aborrecido, diz: Vossa Alteza Senhorita Bianca, saibas que apenas lhe fiz uma pergunta e exijo de vossa parte uma resposta nesse exato instante. Bianca se estremece com forte tom expressado por vossa majestade e diz com voz embargada: queiras me perdoar, majestoso rei Rômulo, realmente me precipitei, mas que nesse exato instante lhe darei a minha resposta breve. Bianca ligeiramente olha para todos com semblante rústico e diz esbravecida: majestoso senhor, gostaria que vós soubesses que, ao meu ver, Vossa Alteza Francesa deverá ser punida nesse exato instante, pois não estou vendo exaustão alguma nesta. Rei Rômulo, após ouvir as palavras de Bianca, pergunta aos demais sobre as vossas opiniões a respeito, e a maioria exige uma punição imediata para Lina, exceto Rodrigo, Otacílio e Susan, que ficam indignados com a atitude dos demais. O rei Rômulo, em imediato, olha a todos e diz: meus nobres filhos da corte, pois que seja aplicado o castigo que acharem justo para esta nobre senhorita francesa. Lina, com os olhos marejados de lágrimas, segura fortemente a mão de Rodrigo, que estava totalmente aborrecido com vossos amigos nobres, e diz esbravecido: pois eu exijo saber qual será a punição aplicada para esta nobre senhorita. Bianca, muito sorridente, diz com voz de ironia: saibas que esta nobre senhorita francesa terá que beber um gole da bebida que estás na taça de todos os presentes, e depois nós iremos girá-la nesse salão para observarmos se esta senhorita é digna de estar em nosso meio novamente. Rodrigo estarrece e diz em alto tom: isto não é justo, pois senhorita Lina nunca provou um gole desta bebida horrenda. Isto poderá comprometer seriamente vossa saúde. Lina abraça Rodrigo e diz, tomada de grande desespero: senhor Rodrigo, eu não desejo embebedar-me com estas bebidas horrendas, me ajude, por gentileza. Rodrigo imediato diz: meus amigos, sou sabedor que poderei ajudar a beber essas bebidas, pois tomarei um gole de cada um em lugar desta nobre senhorita francesa.
Todos novamente iniciam uma grande discussão. E Bianca diz esbravecida: como queira, senhor Rodrigo, mas saibas que essa senhorita francesa deverás, ao menos, engolir o gole de 2 pessoas presentes aqui. Rodrigo olha para Lina e diz suavemente em secreto: senhorita Lina, esta asquerosa tens toda a razão. Vós terá que beber da taça de ao menos 2 pessoas aqui presentes. Lina, muito chorosa, diz em secreto para Rodrigo: senhor Rodrigo, muito grata por não deixar-me engolir todas estas bebidas horrendas. Bianca, que estava juntamente com Brígida, diz esbravecida: iniciar vosso grande gesto de cavalheirismo. Rodrigo se aproxima de Otacílio e diz em secreto: meu grande amigo senhor Otacílio, por gentileza, após senhorita Lina em beber esses 2 goles gentilmente, a conduz para o vosso aposento, enquanto distrairei estes idiotas, me compreendes? Otacílio, muito admirador da bela atitude de seu amigo Rodrigo, diz calmamente em secreto a este: como queiras, meu nobre amigo. Rodrigo sorri e diz em alto tom: meus amigos, nesse instante, vós todos saberão o quanto eu tenho aprontado durante este enorme tempo de existência, 22 anos de idade. Todos sorriem, exceto Bianca e Brígida. Rodrigo aproxima-se de Lina e diz: saibam que senhorita Lina dará início à nossa bebedeira. Todos sorriem, e Lina se aproxima de um daqueles príncipes presentes ali, apanha na vossa mão a taça, e imediatamente és interrompida por Bianca, que diz esbravecida: nobre senhorita francesa, saibas que nós temos o direito de escolher de quem vós deverás embebedar estes goles. Lina, entristecida, diz de imediato: pois então me diga, senhorita Bianca, de quem deverei embeber estes goles? Bianca, sorrindo, diz com ironia: senhorita Lina, tome, beba de minha taça e também da taça de minha amiga Brígida. Lina olha para Rodrigo e este faz um breve sinal para que ela beba. Bianca sorri e diz com ar irônico: ora, senhorita Lina, aposto que vós fostes bem mais rápida quando fugiste do vosso habitar. Ande, beba logo. Lina, ao engolir aquela terrível bebida, sente-se queimar tudo internamente. Ela fica vermelha como se fora um tomate e começa a tossir em grande desespero. Rodrigo sente-se muito aborrecido e diz: pare com isso, pois ela está a passar mal. Bianca sorri gostosamente e diz com muita ironia: senhor Rodrigo, pois quem irás passar mal é vós daqui a poucos instantes. Bianca olha fixo para Lina e diz esbravecida: por gentileza, nobre senhorita Lina, saibas que ainda vós terás que tomar um gole dessa taça que estás na mão de Brígida. Lina estava com os olhos vermelhos e repletos de lágrimas, mas em imediato ela apanha a taça na mão de Brígida e toma rapidamente aquela horrenda bebida. A bela princesa se engasga e tosse em grande desespero. Todos soltam intensas gargalhadas. Lina realmente estava sentindo-se um grande mal-estar. Rodrigo sente-se mais indignado ainda e clama em alto tom, dizendo: atenção, meus nobres amigos, nesse instante é chegada a minha vez de saborear essas deliciosas bebidas. Rodrigo faz muita travessura e todos se distraem, enquanto seu amigo Otacílio imediato conduz Lina cuidadosamente aos corredores do castelo, tentando chegar ao aposento desta. Lina, que estava muito confusa por haver embebido aquelas horrendas bebidas fortes, diz com voz meiga: meu amado, por onde vós estavas? Saibas que eu chorei muito por haver sentido a sua ausência. Otacílio sente-se tímido ao ouvir aquelas palavras, pois Vossa Alteza Francesa estava fortemente agarrada ao seu pescoço e continuavas dizendo coisas insanas com voz meiga e chorosa. Oh, meu amor, vós disseste-me que iria ensinar-me a verdadeira arte de um cavalheiro amar
as damas. Lina beija os lábios de Otacílio, que levemente a empurra e diz: Olhe, minha amada, eu prometo que um dia lhe ensinarei tudo sobre esta arte, mas agora tu necessitas adormeceres um pouco. Otacílio enfim consegue conduzir Lina até o vosso aposento, sem que ninguém a visse caminhando pelo corredor, enquanto adentra este. Otacílio, com muito carinho, apanha Lina em seus braços e a conduz até sua cama. Lina olha para Otacílio e se desata a chorar. Otacílio suavemente deita a bela princesa sobre sua cama. Lina, nesse exato instante, agarra-se ao pescoço de Otacílio e o beija nos lábios deste com suavidade e diz com voz meiga: Meu amado Henry, saibas que sou insana por ti. Eu desejo que vós beija-me gostosamente, como somente vós sabes fazer. Otacílio, com muita leveza, empurra Lina novamente e pensa em seu íntimo. Nossa, como vós sois bela, senhorita Lina. Puxa, se porventura eu fosse esse tal de Henry, certamente que seria o ser mais feliz deste universo. Otacílio enfim consegue fazê-la adormecer e imediato se retira do aposento de Lina, agindo como um cavalheiro nobre. Ele caminha pelo corredor enquanto sussurra: Puxa, graças aos céus, eu consegui provar que sou um cavalheiro honroso. Enquanto isso, Henry retorna para sua morada. Yara estava ansiosa, aguardando o retorno deste. Yara, observando que o jovem Henry adentra em seu habitat, ela diz imediato com voz firme: Puxa, Sal, até que enfim tu retornaste deste passeio. Henry, totalmente tranquilo, diz com voz calma: O que houve, jovem senhora? Por que estás tão apavorada assim? Yara, sorridente, diz emocionada: Sal, saibas que obtenho novidade para transmitir a vós. Sobre o paradeiro do Sr. Carlos Augusto. Henry arregala os olhos e diz surpreendido: Ora, ora, Yara, pois então queiras dizer-me o que tu tens por novidade. Sal, meu amigo fiel, saibas que finalmente consegui recordar-me do instante que o Sr. Carlos Augusto disseste-me a respeito dos afazeres de seu pai inglês. Henry sorri ligeiramente e diz entusiasmado: Minha amiga Yara, por gentileza, diga-me de uma vez o que aquele sujeito asqueroso dissestes a ti sobre os afazeres de seu pai. Yara segura nos braços do jovem e diz, tomada de alegria: Saibas que Sr. Carlos Augusto disse-me que seu pai era financiador de carruagem aqui em Londres. O jovem arregala os olhos e diz com entusiasmo: Meu bom Deus, isto certamente poderá nos conduzir até aquele idiota e supostamente conseguiremos chegar até a presença de minha amada princesa. Yara juntamente abraça seu amigo e diz: Com toda certeza, Sal. Henry, logo após, ergue Yara em seus braços e diz emocionado: Jovem senhora, saibas que amanhã mesmo eu irei procurar em todos os lugares que financiam carruagem desta região e certamente conseguirei chegar até a presença daquele ex-guardião infeliz. Os dois sorriem alegremente. Neste breve instante, Henry coloca a Yara no chão. Ela, tomada de alegria, diz: Tens toda a razão, Sal. Saibas que eu também irei ajudá-lo nesta insana busca. Alguns instantes depois, Yara olha para o jovem Henry entristecido e diz com voz firme: Meu amigo Sal, vos peço gentilmente para não tornar a chamar-me de jovem senhora, afinal tu és sabedor que isto deixa-me totalmente irritada. Saibas que se porventura tratar-me apenas por Yara, lhe serei eternamente grata, meu amigo. Henry sorri gostosamente. Um mês depois. Já haviam-se passado um mês. Henry, juntamente com Yara, durante todo esse tempo, seguiam em busca do paradeiro de Carlos Augusto, percorrendo todos os afazeres de carruagem da região, mas infelizmente eles não conseguiram encontrar nada. O jovem Henry encontrava-se muito entristecido, e neste instante ele diz: Minha amiga Yara, saibas que eu já estou farto de procurar aquele borra-botas idiota, asqueroso. Puxa, que crueldade, afinal nós não conseguimos nada até o presente. Yara carinhosamente passa a mão sobre a cabeça de Henry e diz com voz meiga: Meu amigo Sal,
O que tu achas de ficar cuidando das crianças hoje? Pois eu irei atrás do paradeiro de Carlos Augusto. Quem sabe desta vez eu tenhas melhor sorte em reencontrá-lo. Henry suspira profundo e diz desanimado. Está certo, Yara, mas por gentileza queiras cuidar-se e lembre-se que tu obtens 2 filhos pequeninos para cuidar, me compreendes? Yara sorri levemente enquanto diz, Sal, não se preocupes comigo, afinal eu retornarei com boas novas, me compreendes? Henry se aproxima de Yara e diz, minha amiga Yara, que o bom Deus te ilumine nesta busca. Yara beija carinhosamente Henry e também suas crianças e parte à procura de boas notícias para seu amigo salteador que já aparentava haver desistido. Yara desta vez percorre os afazeres que ficam um pouco mais afastados daquela região e pensa em seu íntimo. Poxa, realmente já estou exaustada, afinal, este será o 5º afazer de carruagem que estarei pedindo informação neste dia. Yara se aproxima dos alfazeres e diz em imediato. Por gentileza, jovem senhor, porventura podes me informar o nome do proprietário desse afazeres de carruagem? Sim, senhorita, saibas que o nome era Senhor Ernesto. Yara se aproxima um pouco mais desse jovem cavalheiro e diz com voz calma. Jovem senhor, poderias dizer-me o porquê vós disseste que eras Ernesto? Porventura, este cavaleiro já és falecido? Aquele jovem serviçal olha para Yara e diz em imediato, sim, senhorita. Senhor Ernesto era um cavaleiro muito bom, justo e honesto, mas foi barbaramente atacado por malditos salteadores que o exterminaram sem piedade. Yara regala os olhos e diz surpreendida, nossa, que crueldade. Então pode gentilmente dizer, jovem senhor, quem está à frente desses negócios nesse exato instante? O serviçal, muito entristecido, diz, saiba, senhorita, que é o filho do senhor Ernesto, mas o coitado de uma hora para outra ficaste totalmente insano e não responde mais por vossos atos. Puxa, que tragédia horrenda, né, jovem senhor? O serviçal, muito entristecido, diz, por esta razão, a senhora Carmelita acaba de passar adiante os negócios a nós para cuidarmos, enquanto o proprietário encontra-se doente. Yara, muito penalizada, diz com voz calma, está certo, bom cavalheiro, saibas que estou muito agradecida a vós por vossas informações. Yara já estava quase se retirando quando o serviçal diz em imediato, ah, senhorita, já estava me esquecendo de dizer-lhe que tínhamos a esperança que senhor Geraldo ficasse à frente desses afazeres, mas ele foi-se embora com sua esposa e nem se despediu de nós. Yara imediato se recorda da figura do velho ancião, o vosso companheiro de viagem, pensa em seu íntimo, meu bom Deus, não poderá ser senhor Geraldo, pois assim se for, o meu amado Carlos Augusto se tornara um insano. Yara olha entristecida para aquele jovem senhor e diz em imediato, cavalheiro, porventura vós poderias dizer-me o nome deste filho do senhor Ernesto? O jovem serviçal sente-se desconfiado daquelas perguntas demasiadas da senhorita e diz, curiosamente, sim, senhorita, eu poderei dizer-lhe, mas antes gostaria que dissesse-me somente uma coisa. Por que estáis tão interessada nesta gente? Yara se estarrece com a pergunta do jovem, senhor, e pensa brevemente. Saiba, senhor, que eu estou à procura de alguns familiares que estão instalados aqui, na Inglaterra, já há alguns anos. O jovem sorrindo diz, ah, senhorita, então, só espero que vós tenha uma boa sorte e não reencontre com parentes insanos. Yara estava com ar sério e diz imediato, jovem senhor, tenho esperança que este insano não seja realmente um dos meus familiares, mas vós ainda não me relataste o nome desse sujeito. O jovem olha fixo para Yara e diz com voz firme, senhorita, saibas que o infeliz chama-se senhor Carlos Augusto. Nesse instante, Yara sente o chão sumir dos seus pés. Ela se estremece e pensa em seu íntimo. Meu bom Deus, eis realmente Carlos Augusto. Mesmo, que horror! Ele está insano. O jovem senhor observa que Yara estava com os olhos arregalados e diz de imediato, senhorita, porventura, vós reconheceste este cavaleiro insano?
Yara, que ainda estava perplexa com aquela horrenda notícia, disse com voz embargada: Não, jovem senhor, muito grata por vossa informação, tome aqui estas moedas pela gentileza que prestaste-me, e porventura vós podes me prestar um grande empréstimo? O jovem senhor imediato disse: Sim, jovem senhora, somente basta dizer-me em que poderei servi-la. Yara anota rapidamente um pedaço de papel, o endereço de sua morada e diz: Tome, por favor, entregues para senhor Geraldo este bilhete que contém meu endereço e diga para ele que necessito muito que faças um reparo urgente em uma de minhas carruagens, pois estarei disposta a custear o número de moedas que ele desejar para obter o seu préstimo. O jovem senhor ligeiramente apanha o bilhete da mão de Yara e diz com voz firme: Senhorita, esteja certa que quando o senhor Geraldo aparecer neste afazeres, eu entregarei o seu notificado. Afinal, o senhor Geraldo certamente irá imediato procurá-la para servi-la. Yara sorri levemente e diz com voz suave: Muito agradecida, jovem senhor, por vossa atenção para comigo. Yara se afasta daquele alfazer de carruagem e pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, não vejo a hora de regressar para a companhia do jovem Henry e relatar imediato essa boa nova. Enquanto isso, Lina observa tudo ao seu redor. Ela estava com saudade de seus amigos plebeus, e nesse instante ela pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, onde estará meu amado Henry? Vos peço gentilmente, meu pai amado, que digas a ele, onde ele estiveres, que eu já consenti a ele o meu perdão. Só espero que meu amado ser errante aceites enfrentar o nobre senhor Rodrigo nesta batalha de esgrima em prol do meu amor. Lina sorri levemente e continua pensando, deitada sobre sua cama, em seu íntimo. Ora, sei que meu amado Henry vencerá senhor Rodrigo nesta batalha. Lina sente-se entristecida e diz em alto tom: Poxa, até que o senhor Rodrigo és um cavaleiro especial, afinal o coitado tomou minha defesa quando aqueles nobres idiotas queriam me punir, fazendo-me embebedar aquelas bebidas horrendas. Lina continua deitada em sua confortável cama e nesse instante ela desata a chorar, pensando em seus amigos e sentindo-se saudades. Nossa, como sinto saudades de minha amada Elsa, de minha pequenina irmã Línia, sem falar em Geraldo Cocheiro. Sempre foste um grande amigo para mim. Lina continua a meditar em seus amigos. Quando a serviçal Clarice bate à porta do seu aposento, a bela princesa abre imediata e esta diz estarrecida: Vossa Alteza, enxuga rapidamente vossas lágrimas. A amiga princesa Lina imediato diz: Sim, Clarice, o que desejas me dizer? Afinal, a voz aparenta estar tão estarrecida? Clarice respira profundo e diz estarrecida: Saibas que vossa majestosa mãe, a senhora Leopolda Onda Alcântara, rainha francesa, acabara de chegar nesse instante ao nosso real habitar. Saibas que ela, juntamente com o majestoso rei Rômulo, vos aguarda lá embaixo no salão principal para recebê-la. A bela princesa Lina sente-se como uma imensa espada lhe tivesse ultrapassado o peito naquele instante, ao ouvir o comunicado de Clarice. Lina olha para Clarice e diz com voz embargada: Está certo, Clarice, por gentileza, diga à minha majestosa mãe que em breve descerei para recebê-la. Como queiras, vossa alteza, senhorita Lina, me conceda a vossa licença. A serviçal Clarice imediato se retira. A bela princesa Lina se desespera, pois enfim era chegada a derradeira hora que teria que enfrentar a fúria de sua majestosa mãe, a rainha Leopolda Onda Alcântara. Lina, muito entristecida, diz em alto tom consigo mesma: Meu bom Deus, me conceda forças para que eu possa enfrentar minha majestosa mãe sem temor, com igualdade.
A bela princesa Lina passa algum tempo meditando sobre o que poderia dizer, estando diante de sua majestosa mãe. Bianca bate à porta do aposento de Lina, que imediato abre a porta e diz com voz firme: Senhorita Lina, queiras por gentileza conceder-me vossa licença. Lina regala os olhos e diz com voz suave: Sim, senhorita Bianca, por gentileza, queiras adentrar-se e sinta à vontade. Bianca, com um semblante rústico, diz com voz firme: Senhorita Lina, saibas que estou aqui a pedido de vossa majestosa mãe, que estás por demais enfurecida com vossa demora em recebê-la, pois todos nós já estamos reverenciando a esta majestosa senhora tem algum tempo. Lina, muito pálida, diz com voz embargada: Senhorita Bianca, saibas que não estou me sentindo muito bem nesta tarde. Bianca se aproxima de Lina e diz com voz suave: Por gentileza, vossa alteza francesa, me diga o que estáis sentindo. Lina, sem que Bianca estivesse esperando, se desfalece e cai ao chão totalmente sem sentidos. Bianca, estarrecida, diz em grande desespero: Meu bom Deus, senhorita Lina, fale comigo. Bianca imediato clama por socorro. Rodrigo, que estava caminhando sobre o corredor, ouve as súplicas desta e rapidamente adentra o aposento da meiga princesa Lina para socorrer. E diz estarrecido: Senhorita Bianca, por gentileza, me digas o que houve com Vossa Alteza Francesa. Bianca estava bastante estarrecida e trêmula, além de chorosa. Ela olha para Rodrigo e diz: Nobre senhor Rodrigo, saibas que eu nem posso imaginar o que poderá ter ocorrido com a nobre senhorita Lina, pois nós estávamos apenas de conversação e de repente ela desfaleceu. Rodrigo imediato apanha Lina em seus braços e deita sobre a cama e tenta reanimá-la. Instantes depois, todos os nobres são notificados deste ocorrido e se dirigem imediatamente ao aposento de Lina, que continua desfalecida. Nesse instante, Leoponda se aproxima e diz com voz firme: Alteza Bianca, por gentileza, queiras me relatar com a riqueza dos detalhes o que ocorreste com minha Alteza para que essa se desfalecesse desta maneira horrenda. Bianca permanecia muito aterrorizada com o desfalecimento repentino de Lina e diz com voz embargada: Majestosa senhora Leoponda, gostaria de notificar que Vossa Alteza senhorita Lina me dissesse instante antes de desfalecer que não estava se sentindo muito bem nesta tarde. Leoponda, com semblante rústico, diz esbravecida: Pois então, que chame um doutor para examiná-la, ou estão esperando que ela possa sucumbir? Rei Rômulo imediato se irrita com as palavras de Leoponda e diz esbravecido: Majestosa senhora Leoponda, não é necessário se exaltar. Saibas que já ordenei que tragam imediato um doutor para cuidar de Vossa Alteza, senhorita Lina, e este já deverá estar a caminho. Me compreendes? Leoponda, com semblante rústico, diz com voz meiga: Queiras, por gentileza, me deixarem a sós com minha amada filha, todos vós. Todos os presentes começam a se retirar do aposento de Lina, exceto o majestoso rei Rômulo, pois era sabedor da vida daquela ex-mucama, e ele temia que esta cometesse algum mal para sua futura nora, esposa de seu filho Rodrigo. Leopondo olha para rei Rômulo e diz esbravecida: Majestoso senhor Rômulo, queira me perdoar, mas saibas que eu desejo ficar a sós com minha amada filha, a senhorita Lina, pois essa travessa princesa estivera afastada de mim por muito tempo. O rei Rômulo olha fixo para Leoponda e diz com voz firme: Majestosa senhora Leoponda, queira perdoar-me, mas terei que desacatá-la, pois jamais poderia me retirar deste aposento. Sobre vossas ordens, sabes que estou sobre meu habitar. Leoponda regala os olhos e diz esbravecida: Majestoso senhor Rômulo, isto é um grande absurdo. Rômulo imediato diz com voz firme: Saibas que Vossa Alteza Francesa eis minha honrosa convidada, portanto somente esta nobre senhorita poderá me pedir para que eu me ausente deste aposento. Leoponda sente-se perplexa com aquelas palavras de rei Rômulo, que continua a dizer a esta esbravecido: Senhora Leoponda, como vós pode notar, Vossa Alteza Francesa ainda permanece desfalecida. Assim sendo, esperarei até que ela se desperte, para que esta mesma me peça para que eu me retire do seu aposento. Leoponda, muito furiosa, diz em um esbravejo: Majestoso senhor Rômulo, não me parece elegante para um rei como vós dizer aos ventos que estáis sobre o vosso habitar real.
Por esta razão não poderá me deixar a sós com minha alteza. Saibas que isto é realmente uma grande ofensa ao trono francês. Rei Rômulo faz uma expressão facial tranquila e diz com voz calma: Majestosa Senhora Leoponda, pensa como vos convir, ou achar mais prudente. Apenas saibas que eu estarei sempre velando pela minha querida futura nora. Me compreendes? Leoponda sente-se mais estarrecida ainda e diz em imediato: Majestoso Rei Rômulo, o que estás querendo dizer-me? O Rei Rômulo, com um semblante de felicidade no rosto, diz: Saibas que Vossa Alteza Francesa, nossa querida senhorita Lina, assumiu um compromisso para com meu amado filho, que terás que enfrentar outro cavalheiro, ao qual nós ainda não obtivemos o conhecimento. Posso adiantá-la que neste tratado ela diz claramente que os dois cavalheiros a disputarão numa brava batalha de esgrima, ao qual o vencedor dessa disputa se casará com vossa bela filha. O rei Rômulo, neste momento, sorri alegremente enquanto diz: sendo o meu amado filho, o senhor Rodrigo, espadachim da corte, então certamente Vossa Alteza Francesa será vossa esposa dentro em breve. Leoponda, dormada de fúria, diz num esbravejo: como, senhorita Lina, ousou tomar uma decisão desta sem minha autorização, pois ela terá que me explicar com a riqueza dos detalhes esse absurdo. Nesse exato instante, a serviçal Clarice, adentrando ao aposento, diz com voz suave: por gentileza, majestoso, senhores, queiras conceder-me vossa licença, pois gostaria de notificar que o doutor acabara de chegar para examinar vossa alteza, senhorita Lina. O rei Rômulo imediatamente diz: serva, queira gentilmente ordenar para que o doutor adentre a este recinto neste exato instante às pressas, para examinar a nobre senhorita Lina. A serviçal Clarice imediato diz: como queiras, meu majestoso senhor, conceda-me vossa licença gentilmente. Alguns instantes depois, Clarice, a mucama, retorna acompanhada do doutor. Rômulo, estando na presença deste, diz com voz firme: doutor, por gentileza, queiras adentrar-se a esse recinto. O doutor cuidadosamente examina a bela princesa Lina. Logo após, ele embeba um pano seco em um líquido que trouxera, e em seguida, este impõe o pano úmido levemente sobre as narinas da nobre senhorita, que aos poucos vai recobrando suas faculdades. Instantes depois, Lina abre os olhos e diz com voz meiga: nossa, o que houve comigo? Por gentileza, queiras dizer-me onde encontro-me nesta hora. O doutor olha fixo para Lina e diz com voz firme: acalme-se, nobre senhorita, pois vós apenas perdeste vossos sentidos por alguns instantes. Leoponda segura em uma das mãos de Lina e diz com voz firme: minha adorada Alteza, queira gentilmente dizer-me como estáis sentindo-se. Lina estava bastante confusa. Ela, ouvindo a voz de vossa majestosa mãe, olha estarrecida para Leoponda e diz com voz meiga: minha majestosa mãe, saibas que já estou sentindo-me recuperada. Queiras perdoar-me por não haver descido ao salão principal para recebê-la. Leoponda segura firme na mão de Lina enquanto diz com voz séria: senhorita Lina, saibas que nesse exato instante tu estás perdoada. Lembra-se que nós duas teremos muito o que conversarmos depois, principalmente em relação ao vosso sumiço tão repentino no nosso habitar. Me compreendes? Lina, com semblante entristecido, diz com voz suave: sim, minha majestosa mãe, saibas que nós iremos conversar sobre este assunto quando eu estiver um pouco mais recuperada. Nesse instante, o doutor olha para Leoponda e diz com voz ponderada: por gentileza, vossa majestade, pode me permitir ficar a sós com vossa alteza para que eu possa examiná-la com mais precisão?